Oi, Thiago, então vamos comentar aqui a sua redação sobre a reforma do ensino médio, dar aquela lida e comentar. Na Grécia Antiga, no século IV a.C., o filósofo Sócrates defendia tanto a gravidade do ensino quanto o aumento do poder de crítica do cidadão através da educação. Nesse contexto histórico, fazendo uma comparação com o Brasil atual, percebe-se o esforço por meio da reforma do ensino médio de reduzir a capacidade de questionamento social do estudante. Além disso, incentiva uma competição precoce entre o trabalho e o estudo. Desse modo, é necessário um debate aprofundado sobre os investimentos, qualidade e fins que essas mudanças pretendem gerar na educação brasileira. Então, no número 1 aqui falta o acento no Sócrates. No número 2, a gente tem a falta de vírgula nesse por meio da reforma do ensino médio. Então ele deve vir entre vírgulas, porque essa expressão aqui ela é um adjunto deslocado, né? Um adjunto de instrumento. Então fica assim, nesse contexto histórico, fazendo uma comparação com o Brasil atual, percebe-se o esforço, vírgula, por meio da reforma do ensino médio, vírgula, de reduzir a capacidade de questionamento social do estudante. Tá? No número 3 aqui, além disso, incentiva uma competição precoce. Esse incentivo aqui ele está sem sujeito na frase, né? A gente até pode inferir que você está tentando falar da reforma do ensino médio, de algo parecido, mas tem que ficar claro quem que está executando a ação de incentivar, né? Então, o ideal é usar a voz passiva para isso. Você vai usar ou a voz passiva sintética ou a voz passiva analítica. Então, você pode usar ou incentiva-se ou está sendo incentivada. Fica dessa forma. Além disso, está sendo incentivada ou incentiva-se uma competição. Da forma como está, não está correto. No número 4, falta o acento innecessário. E no número 5, eu acho que a estrutura ficou esquisita. Por quê? Olha só. É necessário um debate aprofundado sobre os investimentos, qualidade e fins que essas mudanças pretendem gerar na educação brasileira. Por que a estrutura está estranha? Primeiro, investimentos é um substantivo, certo? Ele está no plural e está com um artigo na frente. Qualidade é um substantivo também, só que ele está no singular e não tem artigo na frente. Fins também está sendo usado como substantivo, está sem o artigo na frente. E essa qualidade pode ser, inclusive, no sentido. Dá para pensar até como um adjetivo de alguma forma, mas é um substantivo, grosso modo, né? Então, a estrutura ficou esquisita. Eu usaria algo do tipo: é necessário um debate aprofundado sobre, deixa eu pensar, os investimentos e os fins que essas mudanças pretendem gerar na educação brasileira e talvez inclusive o impacto sobre sua qualidade, alguma coisa assim. O que está gerando a maior estranheza é essa qualidade no meio de tudo. Mas eu acho que é necessário um debate aprofundado sobre os investimentos e os fins que essas mudanças pretendem gerar. Não, mas os fins também está esquisito. É necessário um debate aprofundado sobre a finalidade dessas mudanças, o impacto que podem causar na qualidade da educação brasileira, bem como dos investimentos necessários, mas aí aparece a palavra necessário de novo. Vou tentar reformular a frase aqui. É necessário um debate sobre a finalidade dessas mudanças, bem como o impacto que pretendem gerar, que podem
o impacto que podem gerar na qualidade da educação brasileira. Pensar, acho que é algo assim, deixa eu dar uma olhada de novo. Além disso, incentiva-se uma competição precoce entre o trabalho e o estudo. Desse modo, é necessário um debate sobre a finalidade dessas mudanças, bem como o impacto que podem gerar na qualidade da educação brasileira. Assim fica bem melhor, né? Porque a gente categoriza melhor a importância de cada um desses termos, né? Tanto o investimento, quanto a qualidade, quanto os fins ou finalidade. E aí a sua frase fica muito mais bem organizada. Tá? Então é uma sugestão aqui de reescrita para essa sua frase, para melhorar basicamente a estrutura, mas também o entendimento que ela gera para o leitor. Tá? E a gente vai para o primeiro argumento. Primeiramente, para transformar o estudante secundarista, acho que você se confundiu nessa palavra aqui, é secundarista, em cidadão pleno e com consciência social, a utilização da ferramenta educação é indispensável. Para o coordenador geral da campanha pelo direito à educação, Daniel Cara, a reforma do ensino médio é um retrocesso para a educação pública brasileira, além de gerar uma didática incompleta. Assim, com a retirada de disciplinas como filosofia e sociologia, o poder de reflexão social será prejudicado. Esses 2 pontos aqui desnecessários, tá? Você está seguindo o fluxo natural da frase, então não tem por que botar 2 pontos. Além disso, com a divisão do ensino entre clássico e científico, levará uma concorrência entre o tempo dedicado às matérias profissionalizantes e científicas que trará consequências negativas no aprendizado. Aqui no número 8, eu marquei aí que tem o problema de regência, né? Então é assim, ó, com a divisão do ensino clássico, com a divisão do ensino entre clássico e científico, esse levará aqui. Com a divisão do ensino entre clássico e científico, pode ser, ocorrerá uma concorrência, porque o levará, primeiro, nesse sentido de que vai dar origem, o levará, ele tem que ser, levará a uma concorrência, né? Então, você pode fazer o seguinte, ó, além disso, a divisão do ensino entre clássico e científico levará a uma concorrência entre o tempo dedicado às matérias profissionalizantes. Essa é a regência correta. Vou escrever aqui em cima, ó. Além disso, a divisão do ensino entre clássico e científico levará a uma concorrência. Tá? Essa vírgula aqui, antes do levará, ela está incorreta, porque a divisão entre ensino clássico e científico é o sujeito. Levará é o verbo. Você nunca pode separar sujeito e verbo através de vírgula. Tá? Então, uma opção de reescrita. Além disso, a divisão do ensino clássico e científico levará a uma concorrência. Agora, se você quer escrever assim, além disso, com a divisão do ensino entre clássico e científico, aí a gente tem que utilizar um outro verbo, não levará. Então pode ser um haverá uma concorrência. Nota que agora eu coloco a vírgula nesse ponto antes do verbo, porque isto aqui não é mais sujeito. Por que não é mais sujeito? Porque eu adicionei este com. Né? No momento que eu adiciono este com, aquilo que era sujeito virou um adjunto adverbial de, nesse caso aqui, de situação, algo assim. Não? É meio difícil classificar os adjuntos adverbiais às vezes. Importante a gente perceber que eles são adjuntos adverbiais. Tá? Então, ao utilizar a preposição na frente, eu transformei o que era sujeito em um adjunto adverbial e agora sim ele pode ficar entre vírgulas. Antes não, porque ele era sujeito. Então, aqui são as duas possibilidades de reescrita desse trecho para ficar com a regência correta.
Tá? Ok, faltou um acento aqui nas matérias, né? Por isso do número 9. E aí a gente continua. Por conseguinte, o Brasil continuará a amargar as últimas posições em exames internacionais de proficiência como o PISA. Aqui faltou o acento no últimas. E toma cuidado também com a grafia desse seu M aqui, né? Um avaliador mais chato, ele vai dizer, olha aqui bem de perto, ele pode dizer que este M aqui na verdade é um NI e não um M de verdade, né? Mas o principal aqui foi o acento e aqui em posições também faltou cedilha, tá? Vamos lá para o segundo argumento. Em um segundo momento, o Estado não deve eximir-se de fornecer uma educação gratuita e de qualidade, como também não precisa incentivar o trabalho de subsistência precocemente. Aqui a palavra correta é precocemente, tá? Não é com I, é com E. Aos estudantes brasileiros. Nessa conjuntura, o livro Casagrande Senzala, do sociólogo Gilberto Freire, poderá ser útil para explicar a implementação de matérias profissionalizantes e medidas para a redução dos investimentos, tanto na permanência quanto no estudo do aluno. Segundo esse texto, a sociedade brasileira atual é um reflexo das condições de desigualdades, inclusive no acesso à educação, vividos no passado colonial e escravocrata. Aqui você também se confundiu, é escravocrata, excludente. Desse modo, a elite vigente que domina a política não quer investir na educação e no estudante para que esse estude sem qualidade e trabalhe para prover o seu próprio sustento, o que impactará no rendimento do seu aprendizado. Aqui cuidado, né? Este seu O aqui no do está parecendo um A, né? Então tem que tomar cuidado também. Aqui no 14, essa vírgula, né? Para que esse estude sem qualidade. Na verdade, o esse aqui você transforma, está usando ele como um sujeito, porque você está retomando o estudante através do pronome, então ele se torna um sujeito aqui, e aqui é o verbo. Então, separou o sujeito de verbo, não está certo. Ok? Conclusão. Portanto, o Estado deve manter tanto a capacidade crítica quanto o pagamento das despesas relacionadas ao ensino dos estudantes, sem que esses precisem profissionalizar-se antecipadamente. Nesses termos, o ministro da Educação deve reservar o orçamento necessário para o devido financiamento não apenas de um ensino de qualidade, como também de bolsas de permanência aos alunos com o objetivo de não terem a necessidade de trabalhar tempranamente. Outro sim, a sociedade civil organizada, mídia e ONGs devem fazer campanhas e seminários com a finalidade de persuadir sobre a importância da capacidade de reflexão sobre o mundo que as matérias de filosofia e de sociologia podem proporcionar. Aqui é o seguinte, ó, nesse número 17 aqui, você cita ensino de qualidade, né? Só que ao longo do seu texto você não diz qual que é a definição sua de ensino de qualidade, né? O que é para você o ensino de qualidade? E eu senti falta disso aqui, porque, né, se a gente está querendo propor um ensino de qualidade, principal ponto, o ponto mais importante é elencar o que faz com que o ensino tenha qualidade de fato. Então isso eu senti falta aqui. Essa história de como também bolsas de permanência é o que eu escrevi ali no texto, né? Não sei se eu entendi bem o que você está propondo aqui, porém, se você está propondo que o aluno ou a família receba alguma quantia para que este aluno esteja, de fato, cursando o ensino, esteja na escola, isso já existe, né? Se chama Bolsa Família. Então, não sei se você está propondo alguma coisa diferente aqui, tá? E, finalmente, no número 16, você cita aí a sociedade civil organizada, a mídia, as ONGs, mas eu acho que um elemento importante aqui para a gente citar é o papel do eu, né? Como sujeito atuante na sociedade, posso contribuir, né? Ainda que seja, sei lá, atuação em redes sociais, influência de familiares e amigos. Eu mesmo debatei em sala de aula na universidade sobre esse tema, participação política no sentido de frequentar Câmara de Vereador, né? Eu acho particularmente que para esse tema tem uns quantos elementos assim que a gente poderia elencar
que o eu pode contribuir, porque são questões assim que são discutidas a nível de sociedade e que permitem que o cidadão participe, né? Sei lá, os pais participarem do conselho de pais e mestres das escolas, as próprias reuniões escolares, né, que muitos pais não participam, mas deveriam, né, e dessa forma contribuir e participar ativamente da educação de seus filhos, enfim, tem diversas atitudes que a gente poderia citar para o eu como cidadão contribuir para esse tema, tá? Então, as notas aqui ficaram de acordo com esses meus comentários, né? Na competência 1, bastantes erros gramaticais, a gente percebeu aqui, e na competência 5, essa questão da proposta de intervenção que eu acredito que poderia ser melhorada, tá ok? Eu vou pedir desculpas novamente pelo atraso no vídeo, realmente estou com muita demanda de trabalho aqui, mas claro que isso não é justificativa, eu devia ter feito antes, desculpa novamente, vou não fazer isso mais para os próximos, tá? Um abraço.